pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Tássia e para o vídeo de hoje venho trazendo uma nova receita para a nossa coleção de desenhos. Dessa vez quem aparece é o bruxinho, um dos bruxinhos mais famosos do cinema. Mostrando aqui para vocês os detalhes. Bom, aqui em cima, detalhe aqui na testinha dele. O óculos, pessoal, no final eu comento com vocês referente a esse óculos, tá? Mas eu quero também já reforçar aqui no início do vídeo o cuidado que vocês devem ter, tá? Se você for fazer esse amigurumi para um adulto, não tem problema você fazer o óculos com o arame, tá? Porque provavelmente o adulto vai pegar, vai deixar o amigurumi exposto, não vai ficar manuseando tanto, tá? Agora, para crianças, eu não aconselho a vocês a fazerem com arame, tá? Porque o arame, ele tá aqui enfiado aqui dentro da cabecinha, mas tem a pontinha. E conforme a criança for manuseando esse arame, ele pode quebrar, porque ele é fininho, ele é delicado esse arame, tá? Que eu coloquei aqui. Então, conforme o manuseio, ele pode acabar quebrando e a criança se machucando, tá? Então, para adultos, não teria problema. Agora, para criança, pessoal, pergunte antes para o seu cliente, informe ele referente a esse detalhe, tá? Para crianças, não utilizem o arame, é muito perigoso. Utilizem outros materiais. Existem lojas que vendem o óculos já feito de plástico, bonitinho, ou você pode utilizar algum outro material para fazer, assim como o biscuit, que é algo que eu comento até depois para vocês no final do vídeo, tá? O biscuit é algo que você pode fazer ele, montar e depois colocar aqui na cabecinha, tá? Então, prestem bastante atenção nisso, tá, pessoal? Converse com seu cliente antes, pergunte, explique, informe sobre o arame, tá? Então, para crianças, de forma alguma, não entreguem com isso, tá? Não entreguem com um arame, pois pode ser perigoso por conta das pontinhas e porque o arame, por ser fininho, pode acabar quebrando, tá? Então, prestem muita atenção nisso, nessa informação, certo? Só queria ressaltar essa informação aqui também no início do vídeo para vocês, porque é algo muito importante de ser dito, tá? Então, aqui está o nosso amigurumi, mostrando novamente para vocês o detalhe aqui na cabecinha, o óculos, o corpinho, os detalhes em vermelho na roupinha. E aqui está. Espero muito que vocês gostem dessa receita. Gostaria de pedir também para quem ainda não está inscrito no canal para se inscrever, curtir, compartilhar, é muito importante, tá, pessoal? Quem se inscreve no canal é completamente gratuito, vocês não pagam nada por isso e recebem sempre notificação de quando tiver vídeo novo aqui no canal, tá bem? Então, fiquem agora com a receita deste pequeno bruxinho do nosso pequeno amigurumi. Para fazermos, pessoal, a cabecinha do nosso amigurumi, eu vou utilizar o fio na cor cru, tá? E para darmos início, vamos fazer aqui o nosso anel mágico. E dentro do anel, iremos colocar 6 pontos baixos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Opa, ele soltou um fiozinho. E o 6º ponto. Puxamos aqui o fiozinho. E aqui está a primeira carreira da cabecinha do nosso amigurumi. Para a segunda carreira, pessoal, ela será toda em aumentos, ou seja, para cada pontinho aqui da base, agora nós vamos ter de fazer 2 pontos. Então, se na primeira carreira a gente terminou com 6 pontos baixos, agora para a segunda nós iremos terminar com 12 pontos baixos.
Vou fazer aqui rapidinho e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, a segunda carreira aqui finalizada. E agora, para a carreira de número 3, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui o marcador no último pontinho, tá? E vamos começar a terceira carreira fazendo um ponto baixo sozinho. Feito isso, agora nós vamos fazer um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, certo? Então, a terceira carreira será um ponto baixo e um aumento, isso pela volta inteira, até chegar novamente aqui no marcador, finalizando assim a carreira de número 3 com 18 pontos baixos. Prontinho, pessoal, terceira carreira finalizada. E agora, para a quarta carreira, nós vamos fazer o seguinte. Vamos começar fazendo um ponto baixo sozinho, tá? Um ponto baixo sozinho. E agora, um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Feito isso, pessoal, agora, por 5 vezes, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Por 5 vezes, agora, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Eu vou fazer aqui rapidinho, tá, pessoal? E volto com vocês no final dessa carreira, para que a gente possa encerrar ela juntos. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no final, então, da quarta carreira. E para a gente encerrar ela, nós vamos tirar aqui, ó, o marcador e fazer um ponto baixo sozinho. Assim, a quarta carreira irá finalizar com 24 pontos baixos. Agora, pessoal, para a carreira de número 5, vamos começar fazendo 3 pontos baixos. Então, um ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho e o terceiro ponto baixo sozinho. Então, 3 pontos baixos e agora um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, ok? Iremos fazer isso a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira de número 5 com 30 pontos baixos. Carreira 5 finalizada, pessoal. Agora, para a carreira de número 6, vamos fazer o seguinte. Iremos começar fazendo 2 pontos baixos, tá? Então, 2 pontos baixos, um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto da base, ok? E agora, pessoal, por 5 vezes, iremos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Então, por 5 vezes agora, iremos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Eu vou fazer aqui rapidinho e retorno com vocês no final da carreira, para que a gente possa finalizar ela juntos. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no final da carreira de número 6 e agora, para a gente terminar ela, vamos fazer 2 pontos baixos. Então, eu já vou tirar aqui o marcador e para encerrar a sexta carreira, fazemos 2 pontos baixos. Assim, a carreira de número 6, ela finaliza com 36 pontos baixos. Agora, pessoal, para a carreira de número 7, vamos começar fazendo 5 pontos baixos, tá? Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho, terceiro ponto baixo sozinho, quarto ponto baixo sozinho e o quinto ponto baixo. Feito isso, agora nós vamos fazer um aumento, que são
2 pontos baixos no mesmo ponto da base. Iremos repetir isso a volta inteira, até chegar novamente aqui no marcador, finalizando assim a carreira de número 7 com 42 pontos baixos. Prontinho, pessoal, carreira 7 finalizada. E agora, para a carreira de número 8, vamos começar fazendo o seguinte. Vamos começar fazendo 3 pontos baixos. Então, 1, 2 e o terceiro ponto baixo. Feito isso, vamos fazer agora um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto da base. Agora, pessoal, por 5 vezes, iremos fazer 6 pontos baixos e um aumento. Agora, por 5 vezes, iremos fazer 6 pontos baixos e um aumento. Eu vou fazer aqui, pessoal, e retorno com vocês no final da carreira, para que a gente possa finalizar ela juntos. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no final, então, da 8ª carreira, e para nós finalizarmos ela, vamos fazer 3 pontos baixos, certo? Então, para finalizar a 8ª carreira, vamos fazer 3 pontos baixos. Assim, a carreira de número 8 termina com 48 pontos baixos. Agora, pessoal, das carreiras de número 9 até a carreira de número 16, iremos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, pessoal, agora vamos ter 8 carreiras, sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 48 pontos baixos em cada uma destas voltas. Eu vou fazer aqui e retorno com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui então as 8 carreiras seguidas. E agora, para a carreira de número 17, a gente vai fazer o seguinte: vamos começar fazendo 3 pontos baixos. Então, um ponto baixo sozinho, 2 pontos baixos sozinhos e o terceiro ponto baixo sozinho. Feito isso, agora a gente vai fazer uma diminuição, que é alcinha da frente, alcinha da frente, tiramos as duas, tiramos os 2, ok? Agora, pessoal, por 5 vezes, a gente vai fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. Agora, por 5 vezes, faremos 6 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou fazer aqui, pessoal, e retorno com vocês no final da carreira, para que a gente possa finalizar ela juntos. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no final, então, da 17ª carreira. E agora, para finalizarmos ela, vamos fazer 3 pontos baixos. Então, para finalizar a carreira de número 17, a gente faz 3 pontos baixos. Assim, ela irá finalizar com 42 pontos, ok? Agora, pessoal, para a carreira de número 18, iremos fazer o seguinte: vamos fazer 5 pontos baixos. Então, um ponto baixo sozinho, 2 pontos baixos sozinhos, 3 pontos baixos sozinhos, 4 pontos baixos sozinhos e o 5º ponto baixo, ok? Feito isso, vamos fazer agora uma diminuição. Alcinha da frente, tiramos as duas, tiramos os 2. Iremos repetir isso a volta inteira, até chegar novamente aqui no marcador, finalizando assim
a carreira de número 18 com 36 pontos baixos. Prontinho, pessoal, carreira 18 finalizada. E agora, para a carreira 19, vamos fazer o seguinte. Vamos começar fazendo 2 pontos baixos. Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho. E agora uma diminuição. Alcinha da frente, tiramos as duas, tiramos os dois, ok? Agora, pessoal, por 5 vezes, iremos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Agora, por 5 vezes, iremos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou fazer aqui, pessoal, e chegando no final dessa carreira, eu retorno com vocês, para a gente finalizar ela juntos. Prontinho, pessoal, eu cheguei aqui no final da carreira de número 19, então, e para a gente finalizar ela, vamos fazer 2 pontos baixos. Já vou tirar aqui o meu marcador. E para finalizar, então, a carreira 19, nós fazemos 2 pontinhos baixos. Assim, a carreira 19, ela finaliza com 30 pontos baixos, ok? Agora, pessoal, para a carreira de número 20, a gente vai fazer o seguinte, vamos começar fazendo 3 pontos baixos. Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho e o terceiro ponto baixo sozinho. E agora uma diminuição, alcinha da frente, tiramos as duas, tiramos os dois, certo? Iremos repetir isso a volta inteira até chegar no marcador, finalizando assim a carreira de número 20 com 24 pontos baixos. Prontinho, pessoal, carreira 20 finalizada. E agora para a carreira de número 21, a gente vai fazer o seguinte, vamos começar fazendo um ponto baixo. Então, um ponto baixo sozinho. E agora uma diminuição. Alcinha da frente, tiramos as duas, tiramos os dois. Agora, pessoal, por 5 vezes, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Agora, pessoal, por 5 vezes, então, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou fazer aqui, chegando no final da carreira, eu retorno com vocês, para que a gente possa finalizar ela juntos. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no final, então, da carreira de número 21, e para nós finalizarmos ela, vamos tirar aqui o marcador e fazer um ponto baixo. Então, aqui, tiramos o marcador e fazemos um ponto baixo, certo? Podemos cortar o fio, não precisa ser um fio muito comprido, tá? Pois no corpinho é que eu vou deixar um fio para a costura, para unirmos o corpo com a cabeça, tá? Então, aqui você não precisa cortar um fio muito comprido, certo? Pois no corpinho é que eu vou deixar um fio para a costura, ok? Pessoal, aproveitando, tá? Eu já coloquei aqui os olhinhos com trava. Os olhos, eles estão colocados entre as carreiras de número 13 e 14 e possuem 7 pontos de distância entre eles, ok? Os olhinhos com trava estão colocados entre as carreiras 13 e 14 e possuem 7 pontos de distância entre eles, ok? Então, aqui está, pessoal, a cabecinha do nosso amigurumi. Agora, pessoal, nós iremos fazer as perninhas do nosso amigurumi.
Para as pernas, eu vou começar utilizando o fio preto, certo? Vamos, então, aqui fazer o nosso anel mágico. E dentro do anel mágico, iremos colocar 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6º ponto. Agora, puxamos aqui o fio. E aqui está, pessoal, a primeira carreira da perninha do nosso amigurumi. Para a carreira de número 2, pessoal, nós teremos apenas aumentos, tá? Ou seja, para cada pontinho aqui da base, agora nós vamos ter 2 pontos. Então, se na primeira carreira a gente finalizou ela com 6 pontos baixos, agora na segunda carreira iremos finalizar com 12 pontos baixos. Eu vou fazer aqui rapidinho e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, carreira 2 finalizada, então. E agora, para a carreira de número 3, a gente vai fazer o seguinte. Será a carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. Então, vamos ter agora uma carreirinha, sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 12 pontos, tá? Então, vamos ter agora uma carreirinha de ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, carreira de número 3 finalizada. Eu cortei o fio e arrematei. Não precisa ser um fio muito comprido, pois agora nós iremos fazer uma troca de cor. Iremos passar para o cinza escuro, certo? Então, terminei a terceira carreira, cortei o fio, arrematei, pois teremos uma troca de cor agora. Iremos passar para o fio cinza escuro, certo? E agora, pessoal, das carreiras de número 4 até a carreira de número 7, teremos ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, pessoal, vamos ter agora 4 carreirinhas, sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 12 pontos baixos em cada uma delas. Eu vou fazer aqui rapidinho e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, terminei aqui as 4 voltas de ponto baixo sobre ponto baixo. E aqui está as perninhas do nosso amigurumi. Pessoal, a primeira perninha, você pode cortar o fio e arrematar, mas a segunda perna, você mantenha aqui no novelo, certo? Mantenha no novelo, pessoal, porque a partir dessa segunda perninha é que nós iremos fazer a união e subir o corpinho do amigurumi, certo? Então, a primeira perninha você pode cortar o fio e arrematar, e a segunda perninha mantenha aqui no novelo, pois é a partir desta que iremos fazer a união e depois começar a subir o corpinho do amigurumi, ok? Então, aqui está as perninhas do nosso amigurumi. Agora, pessoal, nós vamos começar a subir o corpinho do nosso amigurumi, certo? Então, para subir o corpinho, eu vou pegar aqui a perninha que ainda está no novelo, tá? Deixa eu colocar ela aqui na minha agulha. Eu vou pegar a primeira perninha e, pessoal, aqui nela você pode entrar em qualquer parte, tá? Não tem problema algum. Pode entrar em qualquer parte aqui nela, certo? Eu vou entrar aqui assim. E nós vamos unir com um ponto baixíssimo as duas perninhas, tá? Então, com um ponto baixíssimo, a gente uniu elas, certo? Agora, pessoal, para a carreira de número 8, nós iremos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, vamos ter agora uma carreirinha sem aumento, sem diminuição, tá? E nós vamos fazer o seguinte.
Para cada pontinho aqui da primeira perninha, iremos fazer um pontinho. E para cada pontinho aqui da segunda perninha, vamos fazer um pontinho também. Lembrando, tá, pessoal? Cada perninha tinha 12 pontos. E um ponto de cada uma delas, nós utilizamos para fazer essa união, certo? Então, agora na carreira de número 8, iremos finalizar com 22 pontos baixos. Prontinho, pessoal, terminei aqui a carreira de número 8. Eu cortei o fio e arrematei. Não precisa ser um fio muito comprido, pois agora nós iremos fazer uma troca de cor. Iremos utilizar agora o cinza claro, certo? Então, eu terminei aqui a carreira de número 8, cortei o fio e arrematei. Não precisa ser um fio comprido, tá? Pois agora a gente vai fazer uma troca de cor. Iremos passar para o cinza claro, certo? E agora, pessoal, para a carreira de número 9, vamos fazer o seguinte. Iremos fazer 10 pontos baixos e um aumento. 10 pontos baixos e um aumento, certo? Assim, na carreira de número 9, iremos finalizar com 24 pontos baixos. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal. Carreira 9 finalizada. Eu cortei o fio e arrematei. Não precisa ser um fio comprido, pois agora nós iremos fazer uma troca de cor. Iremos passar para o fio vermelho, certo? Então, terminei a 9ª carreira, cortei o fio, arrematei, não precisa ser um fio comprido, pois agora teremos uma troca de cor. Iremos passar para o fio vermelho, certo? E agora, pessoal, para a carreira de número 10, vamos fazer o seguinte. Na carreira de número 10, pessoal, ela é ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, agora nós vamos ter uma carreirinha sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 24 pontos baixos, certo? Vou fazer aqui rapidinho e volto com vocês. Prontinho, pessoal, carreira de número 10 finalizada. Eu cortei o fio e arrematei, pois agora nós iremos ter uma nova troca de cor. Iremos voltar para o cinza claro, certo? Então, finalizei aqui a carreira de número 10, cortei o fio e arrematei. Não precisa ser um fio muito comprido, pois teremos agora uma troca de cor. Iremos passar para o cinza claro, certo? Bom, deixa eu pegar aqui a pontinha dele, eu já dei um nozinho. Aqui. Bom, pessoal, para a carreira agora de número 11, nós vamos fazer o seguinte, tá? Deixa eu prender bem aqui o fio. Na carreira de número 11, nós iremos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição, tá? Então, 6 pontos baixos. Eu já vou esconder aqui esse fiozinho pequeno, tá? Já vou escondendo aqui junto. Então, 6 pontos. 1, 2, aqui, ó, onde teve a troca de cor. Prontinho. Aí, agora eu vou esconder as duas linhas, os 2 fios, tá? 2, aqui o terceiro ponto baixo. 4, 5 e o 6º ponto, tá? E agora a diminuição. Alcinha da frente, alcinha da frente, tiramos as duas, tiramos os 2, certo? Então, será 6 pontos baixos e uma diminuição pela volta inteira, até chegar novamente aqui, finalizando assim a carreira de número 11 com 21 pontos baixos.
Prontinho, pessoal, carreira de número 11 finalizada. E agora, para a carreira de número 12, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer 5 pontos baixos. Então, deixa eu encaixar aqui no primeiro. Ó, então, 5 pontos. Um ponto baixo sozinho. 2 pontos baixos sozinhos. Terceiro. Quarto. Quinto ponto baixo. E agora uma diminuição. Alcinha da frente, alcinha da frente, tiramos as duas, tiramos os dois. Iremos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição pela volta inteira, até chegar aqui novamente no marcador, finalizando assim a carreira de número 12 com 18 pontos baixos. Prontinho, pessoal, carreira 12 finalizada. E agora, para as carreiras de número 13 e 14, nós iremos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, vamos ter agora 2 carreirinhas sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 18 pontos em cada uma delas. Vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui as 2 voltas, as 2 carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Eu cortei o fio e arrematei, pois agora nós teremos uma nova troca de cor. Iremos voltar com o fio vermelho, certo? Então, terminei aqui as 2 voltinhas, cortei o fio e arrematei, pois agora teremos uma nova troca de cor, iremos utilizar o vermelho. E agora, pessoal, para a carreira de número 15, vamos fazer o seguinte: ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, vamos ter agora uma carreirinha sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 18 pontos baixos. Prontinho, pessoal, terminei aqui a carreira de número 15. Eu cortei o fio e arrematei, pois nós teremos uma nova troca de cor. Iremos voltar com o cinza claro, certo? Então, eu terminei aqui a carreira de número 15, eu cortei o fio e arrematei, pois agora teremos uma nova troca de cor. Iremos voltar com o fio cinza claro. E para a carreira de número 16, pessoal, nós iremos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, vamos ter agora uma carreirinha sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 18 pontos baixos. Prontinho, pessoal, terminamos aqui o corpinho do nosso amigurumi. Eu cortei o fio e arrematei. O fio é um fio comprido, pois é a partir do corpinho dele que nós vamos fazer a união com a cabecinha, certo? Então, cortei o fio, arrematei um fio comprido, pois é a partir do corpinho que iremos fazer a união com a cabecinha do nosso amigurumi. Então, aqui está o corpinho do nosso amigurumi. Agora, pessoal, nós vamos fazer o bracinho do nosso amigurumi. Para o braço, eu vou começar utilizando o fio cru, certo? Vamos fazer aqui o nosso anel mágico. E dentro do anel mágico, vamos colocar 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6º ponto baixo. Puxamos aqui o fiozinho. E aqui está a primeira carreira do nosso bracinho. Para a carreira de número 2, pessoal, nós iremos fazer o seguinte: iremos fazer 2 pontos baixos, 2 pontos baixos sozinhos, e em seguida um aumento, que são 2 pontos baixos,
no mesmo pontinho da base. Então, na carreira de número 2, nós fazemos 2 pontos baixos e um aumento. Assim, a segunda carreira finaliza com 8 pontos baixos, certo? Quando eu finalizo a carreira, pessoal, o que eu faço? Eu dou uma puxadinha aqui, ó, no fio, para fechar bem, tá? O anel mágico. No bracinho, eu também gosto de fazer o seguinte, pessoal. Eu pego aqui atrás da agulha e dou uma empurradinha aqui, ó, já dando o formato da pontinha do bracinho, tá? Então, eu já vou dando uma empurradinha aqui, ó, com a parte de trás da agulha, certo? Agora, pessoal, para a carreira de número 3, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, vamos ter agora uma carreirinha sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 8 pontos. Eu vou fazer aqui rapidinho e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui a carreira de número 3. Eu cortei o fio e arrematei, pois agora nós iremos fazer uma troca de cor. Iremos passar para o fio cinza claro, certo? Então, eu terminei a terceira carreira, cortei o fio e arrematei, pois agora iremos passar para o cinza claro, certo? E agora, pessoal, para a carreira de número 4, vamos fazer o seguinte: ela será uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, ou seja, vamos ter agora uma carreirinha sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 8 pontos. Eu vou fazer aqui rapidinho e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui a carreira de número 4. Eu cortei o fio e arrematei, não precisa ser um fio muito comprido, pois agora nós iremos fazer uma troca de cor. Iremos passar para o fio vermelho, certo? Então, terminei aqui a quarta carreira, cortei o fio e arrematei, pois agora nós iremos passar para o fio vermelho. E, pessoal, agora para a carreira de número 5, vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, vamos ter agora uma carreirinha sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 8 pontos. Vou fazer aqui rapidinho e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui a carreira de número 5. Eu cortei o fio e arrematei, não precisa ser um fio muito comprido, pois agora nós iremos fazer uma nova troca de cor. Nós iremos passar para o fio cinza claro, certo? Então, na quinta carreira, depois de terminar ela, eu cortei o fio e arrematei, pois agora nós iremos fazer uma nova troca de cor e iremos passar para o cinza claro, ok? E agora, pessoal, das carreiras de número 6 até a carreira de número 8, iremos fazer o ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, vamos ter agora 3 carreirinhas sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 8 pontos em cada uma delas. Vou fazer aqui rapidinho e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, terminei aqui o bracinho do nosso amigurumi. Eu cortei o fio e arrematei. O fio, pessoal, tem que ser um fio razoável, para que vocês consigam fazer essa costura do bracinho no corpinho, tá? Então, não pode ser muito pequenininho, porque senão vocês não vão conseguir fazer essa costura. E não precisa ser um fio muito comprido, pois senão depois vocês acabam perdendo o material que poderia ser usado para outra coisa, tá? Então, cortem um fio razoável para que vocês consigam fazer essa costura do bracinho no corpinho, tá? E aqui está, então, o bracinho do nosso amigurumi. Agora, pessoal, nós vamos fazer o cabelinho do nosso amigurumi. Para o cabelo, eu vou utilizar o fio marrom escuro, certo? E para darmos início, vamos fazer o nosso anel mágico. E dentro do anel, nós vamos colocar 7 pontos baixos. Então, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Feito isso, puxamos aqui o fiozinho. E aqui está a primeira carreira do cabelinho do nosso amigurumi. Para a segunda carreira, pessoal, ela será toda em aumentos, ou seja, para cada pontinho aqui da base, nós iremos fazer 2 pontos agora. Então, se na primeira volta nós terminamos com 7 pontos baixos, agora para a segunda nós iremos finalizar com 14 pontos baixos. Vou fazer aqui rapidinho e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, terminei aqui a segunda volta, a segunda carreira. E agora nós vamos começar a subir os fios que depois vão ser presos ali na cabecinha, tá? Esse aqui é o centrinho e agora a gente vai começar a subir os fios do cabelo, ok? Então, pessoal, agora, em 3 pontos aqui da base, tá? Nós vamos fazer a mesma quantidade de correntinhas, tá? Então, a primeira eu já vou subir aqui de onde eu parei, a segunda aqui e a terceira aqui, certo? Bom, vou fazer aqui com vocês para explicar melhor, tá? Então, a primeira eu já vou subir aqui mesmo de onde eu tô, tá? O último ponto aqui da segunda volta, certo? Nós vamos subir 16 correntinhas, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16. Tá, pessoal? Subi 16 correntinhas, então, do mesmo ponto de onde eu parei, tá? 16 correntinhas. Agora, eu vou na segunda correntinha a contar da agulha. Então, 1, 2. E vou fazer um ponto baixo aqui. Certo? Agora, nós iremos fazer 10 meios pontos altos, tá? Então, na correntinha aqui seguinte, primeiro meio ponto alto, na seguinte, segundo meio ponto alto, na seguinte, terceiro meio ponto alto, quatro, precisamos de 10, tá, pessoal? 5, 6, 7, 8, 9, e o 10º meio ponto alto. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo e 3 pontos baixíssimos, tá? Então, primeiro ponto baixíssimo, segundo ponto baixíssimo e o terceiro ponto baixíssimo, tá? Então, esse aqui foi o primeiro fiozinho que a gente puxou. Agora, nós vamos puxar o segundo fiozinho, tá? Então, a gente vai prender aqui, ó, nesse pontinho aqui da base, estão vendo? Ó. Aqui nesse próximo pontinho aqui da base, nós vamos prender com um ponto baixo, tá? Prendi aqui com um ponto baixo. E vamos subir 16 correntinhas novamente, tá? 1, 2... Subi aqui, tá, pessoal, as 16 correntinhas, que nem eu fiz aqui no primeiro. E eu vou voltar da mesma forma, tá? Então, eu vou voltar fazendo um ponto baixo na segunda correntinha aqui, tá? A contar da agulha. 10 meios pontos altos,
um ponto baixo e 3 pontos baixíssimos, certo? Aqui eu vou estar fazendo o segundo fiozinho, tá? Quando eu chegar aqui, eu vou prender nesse ponto seguinte aqui da base, estão vendo? Ó, aqui a base. Nesse ponto aqui seguinte vai ser onde eu vou prender o fio novamente, prendendo com ponto baixo, certo? Eu vou deixar para vocês aqui na lateral certinho, pessoal, a quantidade de correntinhas que você deve subir para cada pontinho da base e como você deve voltar em cada uma delas, tá? Então, nós fizemos o seguinte, começamos fazendo 7 pontos aqui na primeira carreira, no anel mágico. A segunda carreira foi toda em aumentos, fechando em 14 pontos, tá? Esse fiozinho aqui que nós fizemos agora, esse aqui, eu contei como sendo o terceiro, tá? Conta como se fosse a terceira volta, digamos, tá? Só para vocês entenderem a legenda que eu vou deixar aqui aqui do lado, certo? Então, esse aqui será o terceiro. Esse aqui que eu subi agora é o quarto. E o seguinte aqui que você vai subir é o quinto, tá? Esses 3 vão ser com 16 correntinhas. Depois de fazer esses 3, pessoal, você vai prender aqui de novo e vai subir o sexto fio. O sexto e o sétimo, eles serão com 12 correntinhas. O oitavo e o nono, com 10 correntinhas. O 10º e o 11, e o 11º, será com 12 correntinhas. 12º, 13º, com 16. 14º até o 16º com 17, tá? Por que nós temos que ir alterando a quantidade de correntinhas, pessoal? Pois assim, os fios que vão na parte da frente, que seriam mais a parte da franja, vão ficar menores e não vão tapar ali a parte dos olhinhos e ficar na frente dos olhos, na parte do óculos, tá? Então, por isso que nós temos que ir alternando ali numa determinada parte, a quantidade de correntinhas, ela tem que ir ficando menor, tá? Então, só voltando rapidinho para explicar certinho para vocês, até para que consigam entender a legenda que eu vou deixar aqui do lado. Assim, ó, pessoal, começamos então fazendo os 7 pontos no nosso anel mágico, certo? Primeira volta. Na segunda, ela foi toda em aumentos, tá? Essa bolinha aqui que vocês estão vendo, ok? Segunda carreirinha, finalizamos com 14 pontos. Esse fiozinho aqui, eu estou contando como se fosse o terceiro, tá? No terceiro, a gente subiu 16 correntinhas e voltamos fazendo um ponto baixo, 10 meios pontos altos, um ponto baixo, 3 pontos baixíssimos, tá? Esse aqui eu contei como terceiro. Esse aqui, que eu subi agora com vocês, é o quarto, certo? E a gente vai voltar da mesma forma. São 16 correntinhas, um ponto baixo, 10 meios pontos altos, um ponto baixo, 3 baixíssimos. Depois, a gente vai subir o quinto. Lembrando que para subir aqui, você vai prender com ponto baixíssimo no ponto seguinte, tá? Então, você vai subir novamente com os 16 correntinhas. No próximo, que vai ser o sexto, já vai mudar. Vão ser 12 correntinhas. No sétimo, 12 correntinhas, tá, pessoal? Só para vocês entenderem certinho essa parte para não ficar com dúvidas, ok? Então, vou fazer aqui, depois eu volto mostrando para vocês certinho. Deixa eu mostrar mais ou menos para vocês já, pessoal, como que se faz para prender o cabelinho depois, tá? Aproveitando já. Aqui tá o bonequinho. O que você vai fazer, pessoal? Eu vou pegar aqui o alfinete, ó. Vou colocar bem aqui no meio, tá vendo, do anel mágico. Coloquei aqui, tá? E essa parte você vai colocar também no meio aqui do anel mágico da cabeça, tá vendo? E você vai prender. Ok? E depois, na hora de ir verificando onde vai ficar o cabelinho, vocês podem ir acertando da forma que vocês quiserem na cabeça, tá? Lembrando que os fios menores vão pra frente,
justamente para ficar aquela franjinha, não atrapalhar aqui na parte dos olhos e para que vocês depois consigam fazer também o desenho aqui na frente da cabecinha, tá? E vocês vão ir acertando, ó, fiozinho com fiozinho depois, tá? E prender eles depois. Essa parte aqui, vocês também utilizam um alfinete para facilitar para vocês, tá? Por exemplo, se aqui eu já tivesse com todos, eu iria ir prendendo primeiro cada um deles assim, acertando da forma que eu quero na cabeça, tá? Onde que cada um fique. Esse aqui depois iria mais aqui assim do lado, certo? Eu vou acertar aqui exatamente onde eu quero que cada um fique primeiro com o alfinete. Depois que eu já tiver com todos colocados da forma do meu agrado, vocês também, tá? Da forma do agrado de vocês. Depois que tiver tudo certinho, aí sim você vai costurando, tá? Assim é bem mais fácil e vocês vão conseguir acertar certinho o cabelo, tá? Então, você prende aqui em cima o anel mágico com o anel mágico, tá? Do cabelinho com a cabeça. Vocês vão ir puxando o fiozinho, tá? E ir acertando um do lado do outro, tá? Esse aqui também, se ele tivesse pronto, eu já teria colocado aqui do lado. E acertaria primeiro com o alfinete, prendendo, tá? Depois que todos estivessem presos com o alfinete e eu ficasse feliz com o resultado, do jeito que ficou o cabelo na cabecinha, aí sim eu faço a costura, certo? Bom, eu vou fazer aqui então e volto com vocês para mostrar o resultado. Prontinho, pessoal, aqui está então o nosso amigurumi. Deixa eu mostrar para vocês os detalhes de como ele ficou. Antes disso, pessoal, eu só queria trazer uma observação muito importante para vocês, tá? Vocês estão vendo aí que eu coloquei esse óculos no rostinho dele, tá? Eu fiz esse óculos aqui de arame. Porém, se você for fazer para venda, tome muito cuidado com isso, tá, pessoal? Pois é perigoso para crianças, tá? Então, se você for vender, informe antes o seu cliente, tá? Referente a isso. Se você fizer com arame, preste muita atenção e muito cuidado com isso. Informe que ele foi feito de arame, tá? Pois é perigoso para criança, certo? Então, sempre preste muita atenção, tá, pessoal? Referente a isso, por conta das pontinhas que ficam. Esse arame, ele pode acabar quebrando com o tempo, conforme for o manuseio, tá? Então, tome cuidado, é muito importante de verdade, tá? Prestem bastante atenção, informem o seu cliente que tem perigo se eles forem darem para uma criança. No caso, se for para um adulto e ele for deixar paradinho lá exposto, não vai ter perigo algum. Mas em mão de criança é perigoso, tá? Então, informem. Se for entregar para uma criança, faça com algum outro material. Existem óculos prontos, eu aqui não tenho nenhum para mostrar para vocês, tá? Que eles vendem já prontinhos, são de plástico. Você pode utilizar aquele. Você pode fazer também com biscuit. Um saquinho pequenininho de biscuit é menos de R$2. Você pode moldar ali, é facinho, façam, estiquem pequenas minhoquinhas, façam ali um molde, deixe secar, monte, tá? E é baratinho, menos de R$2, pessoal, um pacotinho pequenininho de biscuit, tá? Então, existem outros materiais que vocês podem substituir se forem entregar esse amigurumi para criança, tá? Eu tô focando bastante nessa informação porque é muito importante, tá, pessoal? Para crianças, não entreguem com o arame. Procurem investigar isso com o cliente de vocês, tá? Se for para criança, tem óculos que em lojas você encontra pronto. Eu não tenho aqui para mostrar para vocês, que são de plástico, tá? E você pode utilizar outros materiais como biscuit para fazer tá? Então, dito isso e ressaltado várias vezes a importância dessa informação, então aqui eu tenho o óculos que eu montei para ele. Vocês conseguem ver aqui, eu também coloquei uma sobrancelha, tá? A sobrancelha eu coloquei uma carreirinha acima de distância, ó, dos olhos. E elas
iniciam e terminam mais ou menos aqui, ó, na pontinha do olho, tá? Aqui nessa ponta começou e aqui nessa ponta terminou, tá vendo? Ó, nessa pontinha aqui, ó, subindo, começou ali e aqui terminou, tá? Uma carreirinha de distância, tá? Tanto uma como a outra. Ali também tem, só tá um pouquinho mais escondidinho, mas tá ali, ó, tá vendo? Bom, temos o detalhe também aqui na cabecinha, ó. Como eu disse pra vocês, pessoal, na hora de prender o cabelinho, vocês vão prender da forma do interesse de vocês, tá? Aqui no caso desse, eu prendi dessa forma, desse modo, tá? Então, eu deixei aqui um fio mais no meio, o outro é mais aqui na lateral, tá? Então, tem todo esse espaço pra bordar, tá? Então, aqui está, ó, na cabecinha. Como eu falei pra vocês, pegue um alfinete e prenda o anel mágico com o anel mágico e depois vá trazendo, moldando de forma que fique do agrado de vocês, do gosto de vocês cada fio. Vá prendendo fio com alfinete, um do lado do outro, tá? Até fazer toda a voltinha, tá? Os bracinhos, pessoal, sempre na lateral, em toda a coleção, não só de desenhos, mas também a de heróis. Vocês devem ter notado. Quem ainda não assistiu nenhum desses vídeos, eu convido vocês a assistir esses outros vídeos de coleções. Coleção heróis e coleção desenhos, tá? Os bracinhos sempre na lateral, na segunda carreirinha mais ou menos, tá? Aqui do meio do pescocinho para baixo, segunda carreirinha mais ou menos é onde eu costuro, certo? Então, aqui está o nosso amigurumi. Espero muito que vocês tenham gostado e agora espero vocês para a próxima receita.